Olá, estamos no nosso quadro Discipulando com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o livro de Mateus. Estamos no capítulo 10 e hoje nós vamos ler a partir do verso 16. Jesus começa com as suas admoestações, principalmente aqueles a quem ele envia. E diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém. As admoestações são advertências de Jesus, né? Avisos que Jesus dá àqueles que ele envia. E ao fazermos a leitura, e claro, como eu tenho dito, né, na nossa análise simples e direta, não me parece ser o melhor dos avisos. Lemos aqui no 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus já previne os seus discípulos, seus apóstolos, e diz que eles foram enviados como ovelhas para o meio de lobos. Já os previne que haverá, e isso é muito e largamente praticado até os dias de hoje, quando alguém se converte a Jesus, sendo ainda da religião, a religião oriental lá, eles são expulsos, é praticamente uma decretação de cisão, de ruptura. E Jesus já preveniu seus discípulos que eles passariam, então, por toda essa dificuldade. Por desagregação familiar, por ódio, por delação. Um irmão entregará o outro irmão à morte. Um filho se levantará contra o pai. Que cenário, né? E dá para entender a extensão do amor de Jesus em relação à sua missão e à sua obra, mas também saber que já há da parte de Deus. É importante compreender esses dois paralelos aqui. O amor de Jesus, que envia 12, que envia cordeiros como para o meio de lobos. Demonstra o amor verdadeiro, genuíno de Jesus, como ele vem salvar, como ele vem buscar o que se havia perdido. Mas, ao final desse trecho, ele diz: vocês não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem, ela é uma vinda de juízo. Ela é uma vinda de prestação de contas, de acerto de contas. Então, ao mesmo tempo que o Senhor envia, e parece que o chamado para servir ao Senhor seria um chamado repleto de
de dores, de intempéries, de sofrimento. Há quem diga, né, que o chamado de Cristo é um chamado para sofrer, né? Não, embora haja sofrimentos, não concordamos plenamente com isso, porque o que nós somos chamados é de uma situação terrível, né? De uma perdição existencial, de uma deterioração, de uma morte espiritual para a vida. Então, isso me parece algo muito positivo, muito relevante. Contudo, Jesus está dizendo aqui que na pregação de um reino que não fosse o reino que os homens aguardavam, eles iam sofrer muita hostilidade. Como hostilidade sofremos até hoje. Quando pregamos o evangelho, quando falamos dos valores morais, éticos que existem no reino de Deus, há muita resistência, há muita zombaria, há muita ruptura, há há distanciamento, há muitas histórias em relação a este chamado e como ele se processa e ele se movimenta. Mas, da mesma forma que ele nos envia... Dá para cortar aí? Nossa! Não. Saco. Vamos lá. Da mesma forma que ele nos envia para anunciar o amor, para anunciar a paz, para anunciar a salvação, ele próprio se interpõe dizendo que antes de nós, e aqui a gente deve compreender as aldeias de Israel num sentido muito amplo, tanto espiritual, principalmente espiritual, quanto geográfico. Ele também se interpõe e diz que ele virá. E essa vinda do Filho do Homem, esta frase é séria e ela representa o juízo e o julgamento que o Senhor tem também para trazer. O que nós temos que compreender é que o evangelho ao qual Jesus está se referindo, o anúncio do reino, não é apenas um reino de amor. Ele é de amor, e todos aqueles que recebem o amor do Senhor, eles são curados, eles são limpos, eles são transformados. Mas também a pregação do evangelho do reino importa em dizer e falar sobre a sua apresentação como o Senhor que também julga. Lá em João, no capítulo 3, vai estar escrito: ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E ele diz: quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, vejam, irmãos, a pregação do evangelho pressupõe amor acima de tudo, mas também juízo. É importante ficarmos atentos a esta linha também, a qual Jesus prega, porque muito se acha, ele é amor e está liberado qualquer tipo de conduta, inclusive rejeição ao seu nome. Não é assim, não. Quem o recebe, recebe a transformação. Quem o rejeita, recebe o peso da rejeição. Por isso, continue acompanhando. A leitura está ficando cada vez mais emocionante. Voltaremos, né, no próximo vídeo, falando mais sobre o livro de Mateus. Deus abençoe. Até o próximo.